Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassinato. Crueldade, duelo, pena de morte. A destruição é uma lei natural? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são os instrumentos de que Deus se serve para atingir os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e melhor utilização dos restos do corpo. Mas somente o corpo é destruído, porque é apenas o acessório, e não a parte essencial. O princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca com meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não ocorra antes do tempo preciso. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente, é por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Uma vez que a morte deve nos conduzir a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e, por isso, mais deveria ser desejada do que temida, porque o homem tem um horror instintivo que o faz temê-la. Já dissemos, o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa, eis porque Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustenta nas provas. Sem isso, muitas vezes se deixaria levar pelo desencorajamento. A voz secreta que o faz temer a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa para seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite o tempo e a morada que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais vezes graças à sua estrela do que ao seu Criador. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores. O remédio ao lado do mal, já dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa quando os estados físico e moral estão mais depurados. Nos mundos mais avançados as condições de existência são completamente diferentes. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui e se reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, é por isso que se constata o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse direito é regido pela necessidade de prover a sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade. Predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais destroem apenas de acordo com suas necessidades, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque cede aos maus instintos. Os povos que são muito escrupulosos com relação à destruição dos animais têm um mérito particular? É um excesso, mesmo sendo um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo, seu mérito é neutralizado pelos abusos de outras espécies. Há entre eles mais medo supersticioso do que a verdadeira bondade. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam, mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. A providência não poderia empregar para o aperfeiçoamento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, pode, e os emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não tira proveito disso, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazer-lhe sentir sua fraqueza. Mas nesses flagelos o homem de bem morre como perverso, isso é justo? Durante a vida, o homem sujeita tudo ao seu corpo, mas, após a morte, pensa de outro modo e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa, um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade.
Portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses ou alguns dias não são nada, são um ensinamento para vós e servirão no futuro. Os espíritos, que preexistem e sobrevivem a tudo, compõem o mundo real. Esses são filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude, os corpos são apenas trajes sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse durante a guerra seus trajes estragados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as roupas que usam. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos são menos vítimas. Se considerasseis a vida como ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Essas vítimas encontrarão numa outra existência uma grande compensação para seus sofrimentos se souberem suportá-los sem se lamentar. Os flagelos destruidores têm alguma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, eles mudam, muitas vezes, as condições de uma região, mas o bem que resulta disso somente é percebido pelas gerações futuras. Os flagelos não seriam para o homem também provas morais que os submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência, e até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. É dado ao homem evitar os flagelos que o atormentam? Sim, em parte, embora não como se pensa geralmente. Muitos dos flagelos são a consequência de sua imprevidência, à medida que adquire conhecimentos e experiência, pode preveni-los se souber procurar suas causas. Porém, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo sente mais ou menos a repercussão. Sobre esses males, o homem pode apenas se resignar à vontade de Deus, e ainda esses males são, muitas vezes, agravados pela sua negligência. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte, é por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque evita as suas causas, e quando é inevitável sabe aliar à sua ação o sentimento de humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, e então, todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha, muitas vezes, por objetivo e resultado a escravidão? Escravidão temporária para bater os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. O que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas reencarnações para expiar todas as mortes que causou, porque responderá por todo homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O assassinato é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. Perante Deus a justificativa no assassinato em caso de legítima defesa? Somente a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido pode preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado pelos assassinatos que comete durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, embora seja culpado pelas crueldades que comete. O sentimento de humanidade com que se portou será levado em conta. Qual é mais culpado diante da lei de Deus, aquele que mata um pai ou aquele que mata uma criança? Ambos o são igualmente, porque todo crime é crime. Como se explica que alguns povos, já avançados do ponto de vista intelectual, matem crianças e isso seja dos costumes e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem, um espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que viveu muito sem se melhorar, apenas sabe. Pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que há de pior. Se a destruição é, às vezes, uma necessidade, a crueldade nunca é sempre o resultado de uma natureza má. Como se explica que a crueldade seja a característica predominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os chamais, a matéria prepondera sobre o espírito, eles se abandonam aos instintos bárbaros e, como não têm outras necessidades além da vida corporal, pensam somente em sua conservação pessoal, e é isso que os torna geralmente cruéis.
Além do mais, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não vem da ausência do senso moral? Diremos melhor, que o senso moral não está desenvolvido, mas não que esteja ausente, porque ele existe, como princípio, em todos os homens, é esse senso moral que os faz mais tarde serem bons e humanos. Ele existe, portanto, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor antes de desabrochar. Como se explica existirem, no seio da civilização mais avançada, seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Exatamente como numa árvore carregada de bons frutos aos que ainda não amadureceram, não atingiram o pleno desenvolvimento. São, se o quiserdes, selvagens que têm da civilização apenas o hábito, lobos extraviados no meio de ovelhas. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar em meio a homens avançados na esperança de avançarem, mas, sendo a prova muito pesada, a natureza primitiva os domina. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos malfeitores? A humanidade progride, esses homens dominados pelo instinto do mal que se acham deslocados entre as pessoas de bem desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom depois de selecionado. Então renascerão sob um outro corpo e, como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tendes um exemplo disso nas plantas e nos animais que o homem conseguiu aperfeiçoar e nos quais desenvolveu qualidades novas. Pois bem, é somente depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. O duelo pode ser considerado como legítima defesa? Não, e é um assassinato e um costume absurdo, digno de bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que se consideraram antigamente como o juízo de Deus. O duelo pode ser considerado como um assassinato por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de que vai morrer? É um suicida. E quando as probabilidades são iguais, é um assassinato ou um suicídio? Ambos. Qual é o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Duas chagas da humanidade. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente ofendida e um recuo seria covardia? Isso depende dos costumes e dos usos, cada país e cada século tem sobre isso uma visão diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e não é nem matando nem deixando-se matar que se repara um erro. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra, os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de um tempo que ainda está muito distante de vós. A lei de conservação assegura ao homem o direito de preservar sua própria vida, não usa desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo sem precisar matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento, e não fechá-la. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é bem a palavra. O homem acha sempre uma coisa necessária quando não encontra justificativa melhor, mas, à medida que se esclarece, compreende mais acertadamente o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso na civilização? Podeis duvidar disso? Vosso espírito não se revolta ao ler a narrativa das carnificinas humanas de antigamente em nome da justiça e em honra da divindade? Das torturas que sofria o condenado, e mesmo um simples suspeito, para lhe arrancar, pelo excesso dos sofrimentos, a confissão de um crime que muitas vezes não cometeu? Pois bem, se tivesseis vivido naquele tempo, teríeis achado isso muito natural e talvez, se juízes fósseis, teríeis feito o mesmo. É assim que o justo de uma época parece bárbaro em outra. As leis divinas são as únicas eternas, e as leis humanas mudam com o progresso e ainda mudarão até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Jesus ensinou: quem matou pela espada morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião e a morte aplicada ao homicida não é a aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essas palavras como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Ele que a aplica.
todos vós sofreis a cada instante essa penalidade, porque sois punidos pelos erros que cometeis, nessa vida ou em outra, aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que ele mesmo sofrerá o que tiver causado. Esse é o sentido dessas palavras de Jesus, que também disse: perdoai aos vossos inimigos, e ensinou a pedir a Deus para perdoar vossas ofensas como vós mesmos tiverdes perdoado, ou seja, na mesma proporção em que perdoardes. Deveis compreender bem isso. O que pensar da pena de morte aplicada em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na justiça. Os que agem assim estão longe de compreender Deus e ainda têm muito a espiar. A pena de morte é também um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a ordenam são responsáveis por assassinato. Jovem, estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.